Isaías 53, 4. Ele tomou sobre si as nossas dores e levou sobre si todas as nossas enfermidades. Em algumas versões é assim. Na minha versão está assim: apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. A pergunta que faço agora é: por que sofremos se Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e doenças? Podem responder. Por que sofremos se Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e doenças? Bom, o sofrimento também serviu de tentação para a vida de Jesus. Jesus Cristo foi tentado a resolver todos os seus problemas sendo Deus, não é? Ele, como Deus, tinha a capacidade de resolver qualquer coisa, até na cruz, se ele quisesse. E foi sempre uma tentação para ele o sofrimento. Mas, em momento algum, a gente percebe Jesus Cristo se queixando de nenhum dos seus sofrimentos. Como verdadeiro Filho de Deus, Jesus também sofria como plenamente humano. Plenamente humano. Isso me chama a atenção. Então, falar dos sofrimentos de Jesus é também falar dos nossos sofrimentos. Sempre precisamos ter em mente que o sofrimento ele é uma coisa absurda. Ele é uma coisa horrível, é um horror sofrer. Jesus então não procurava sofrimento. Estou aqui, vou sofrer um pouquinho para ver como é o sofrimento. Mostrar Jesus sofrendo é dizer que ele era como nós. Jesus era como nós, experimentou tudo que nós experimentamos. Ser como Jesus, então, implica em nós aceitarmos o sofrimento quando ele vem. Aceitarmos o sofrimento quando ele vem. Não que eu deseje sofrer, eu queira sofrimento, mas quando o sofrimento vem a mim, eu tenho que ter uma perspectiva assim de compreender que assim eu estou me parecendo com Jesus, e como eu vou encarar o sofrimento também é a maneira pela qual eu vou demonstrar Jesus em minha vida. Precisamos compreender que o sofrimento não nos confere salvação. Tem gente que procura sofrimento para se santificar. Sofrimento não nos confere salvação. Não foram os sofrimentos de Jesus que nos trouxe salvação. Foi a sua morte. A morte de Jesus que nos fez alcançar a graça de Deus. Então, há duas maneiras de encararmos o sofrimento. Eu pensei aqui nessa semana. Podemos viver os sofrimentos de maneira tal que venhamos a nos distanciar de Deus. Quando nós culpamos Deus pelo sofrimento que a gente experimenta. Havia na igreja brasileira, não a nossa igreja brasileira, mas a igreja do Brasil, surgiu uma teologia de errada, fora da palavra, claro, mas que o indivíduo tinha que perdoar a Deus. Perdoar a Deus pelos seus sofrimentos. Eu estava no encontro lá em Brasília e um rapaz fez uma espécie de regressão com as pessoas que lá estavam. Eu não consegui cair naquela, mas as pessoas estavam aqui regredindo, e ele dizia assim: agora você tem 5 anos de idade. E as pessoas começavam a se comportar como se tivesse 5 anos de idade. Agora você tem 2, você tem 3. Ele foi usando a técnica de regressão, e ele foi fazendo mesmo a regressão com as pessoas,
Depois ele falou, agora você é um feto. E as pessoas ficavam em situação de posição fetal mesmo, assim, como se fosse um feto, assim, com posição de criança por nascer na placenta. Uma coisa estranha aquilo. E ele começou a falar dos problemas que as pessoas enfrentavam, as lutas. E ele pede perdão ao seu pai, pede perdão à sua mãe. A sua avó já morreu, né? Mesmo que ela esteja lá com um bolo de laranja esperando você, mas essa perdoe a ela por tudo que ela fez a você. E ele foi falando, depois ele chegou, agora você faz um favor, perdoe a Deus. E eu nunca ouvi um negócio desse. A gente tem que saber encarar o sofrimento. Às vezes, a maneira que a gente encara o nosso sofrimento nos afasta do Senhor. Agora, nós podemos também encarar o sofrimento aprendendo a amar mais a Deus. Amar mais a Deus. Sabendo que no nosso sofrimento Deus está presente. Ele está perto. Ele está com a gente naquele sofrimento, porque Ele, em Jesus, tomou sobre si todas as nossas dores, todo o nosso sofrimento. Quando pensamos o sofrimento de Deus, de Jesus, devemos ter em mente que seu sofrimento traz a nossa condição humana. O sofrimento de Jesus era um sofrimento cotidiano. Ele sofria todos os momentos. Ele sofria abandono dos seus amigos. Ele sofria pela falta de fé dos seus amigos. Ele sofria quando ele sentia a fome que nós sentimos. Ele sofria quando ele sentia a sede que nós sentimos. Jesus Cristo sentia todas as angústias, a ponto de chegar lá no Getsemane e dizer, estou sentindo uma angústia que parece que vai me matar. Não é? Imagina a angústia de Jesus. Por isso, ele sofreu tudo que nós experimentamos na condição humana. Esse é o escândalo da encarnação. Deus, sendo Deus, e nós cremos em Deus, Jesus como Deus, cremos no Jesus como aquele que foi anunciado desde o século 8, como no texto que nós lemos, desde o século 8 antes dele, por Isaías, o profeta falava do Messias. Nós cremos que esse Messias era o Jesus, que se encarnou e se fez gente, e aqui a gente sabe que se fez gente preta, parecida com o pastor Marco Davi, portanto Jesus era muito bonito. Esse Jesus se fez gente para morrer na cruz por nós e se fez condição humana. Quando o texto diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, mostra então que nenhum sofrimento do homem lhe foi estranho. Dizer que ele carregou os nossos sofrimentos não quer dizer que ele suprimiu, tomando para si, como se ele tivesse trocado de lugar conosco em nossas doenças, nossas torturas existenciais ou nossas tristezas. O sofrimento continua assim, horrível. É muito ruim sofrer. É muito ruim sofrer. Então o que aconteceu? Que resultado, que vantagem a gente tem em acreditar que Jesus Cristo tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças. Eu quero pensar rapidamente com vocês em duas mudanças que acontecem aqui. A primeira é que há uma modificação do sofrimento na medida em que devemos saber que não estamos mais sozinhos no nosso sofrimento. Alguém sofre comigo, alguém sofre como eu, alguém sofre ao meu lado. Jesus se torna o Deus conosco em todos os momentos, no momentos de alegria, no momento de sofrimento. Jesus é Deus conosco. Quando eu fiz uma cirurgia, já falei para vocês, tirei 30 centímetros do intestino. Eu tive um negócio chamado vulvo sigmoide. Eu posso dizer que eu tive um vulvo em minha vida. Tive um vulvo sigmoide. Palavra bonita, vulvo sigmoide. E tiraram 30 centímetros do meu intestino.
E o médico disse que se eu chegasse 10 minutos depois, eu estaria morto. Então, quando eu estava indo para o centro cirúrgico, já na mesa da cirurgia, eu estava meio grogue, já dopado de tantos remédios. E aí me puseram braços abertos para colocarem os medicamentos. E aí eu disse assim, não me coloque desse jeito. Eu não sou digno de morrer nessa posição. Me imaginei na cruz. E aí uma senhora, uma médica, disse assim, calma, fique tranquilo, Deus está presente aqui, Ele está com você. Deus é Deus presente na angústia. Jesus tomou sobre si o seu sofrimento. E Ele está ao seu lado. Ele sofre com você. Ele sofre como você. Por isso Ele tomou sobre si. Mesmo que no sofrimento nós estamos sozinhos, muitas vezes longe de amigos e até de gente que nos ama, a gente pode ter certeza que aquele que carregou sobre si, Ele está presente, Ele está conosco em todos os momentos. E a segunda coisa que a gente precisa compreender é que devemos saber que Ele tira de nós o peso da condenação. Ele tira de nós o peso da condenação. Às vezes, conscientes ou não do sofrimento, ele é muitas vezes vivido como se fosse uma punição, né? Alguém pode, no meio do sofrimento, dizer, o que eu fiz, ou perguntar, o que eu fiz para Deus, o que eu fiz para que Deus mandasse esse sofrimento para mim, essa angústia, esse sentimento de tristeza, esse sentimento de abandono. Todos que sofrem têm maneiras diferentes de encarar o sofrimento, e alguns relacionam o sofrimento às escolhas feitas no passado. Outras encaram como uma injustiça de Deus, a qual ele se torna vítima. Outros ainda como uma condenação mesmo. Deus está pesando a mão sobre mim e eu estou sofrendo, porque Deus quer que eu passe por esse momento de dor. E parece ser aquele Deus que deseja, tem prazer pelo sofrimento dos seus servos. Mas é interessante, queridos, que no livro de Colossenses, capítulo 2, diz que Jesus Cristo riscou toda a dívida que estava sobre nós. E Ele venceu todos os demônios e todos os poderes na cruz. Então, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, o sofrimento que você talvez esteja experimentando é simplesmente uma fase da vida. A gente nasce, a gente cresce, a gente vai ficando velho e as coisas vão acontecendo, não é? A gente vive num ambiente de pecado, a gente vive com uma política, sobretudo nesse país, que eu chamo de necropolítica, que é uma política que visa a destruição do outro, a destruição do povo. Então a gente vive num ambiente de sofrimento, mas a gente tem que ter a certeza de que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele tomou sobre si o nosso abandono, o sentimento de abandono, de dor, de solidão, de angústia. Jesus Cristo experimentou todas as coisas por amor a mim e amor a você. Portanto, Ele está com você agora. Creia nisso. Tenha certeza que Jesus Cristo entregou e carregou todos os nossos pecados, recebeu a força do nosso pecado e aquilo que viria para nós, porque Ele se tornou o Cordeiro que foi morto no nosso lugar. Nós não sofremos. Portanto, o que a gente precisa fazer é descansar nessa fé, sabendo que Ele tomou sobre nós todas as nossas dores e enfermidades, todo o nosso sofrimento. Por isso, descansa no Senhor, mesmo sofrendo.
Descansa no Senhor, que Ele está contigo, Ele é com você, Ele sofre com você, Ele é Deus conosco.